Bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do podcast do Juice Santos. Esse podcast onde a gente conversa sobre Santos, sobre a Baixada Santista, sobre cidade, sobre questões, que afetam aí o nosso dia a dia morando aqui nessa cidade linda e maravilhosa para se viver. Vem comigo você, né, Flávia Saad? Um hino da cidade. A gente está aqui hoje para discutir uma pauta muito importante, né? Será que Santos está virando aí uma mini São Paulo, né? Já comenta aqui embaixo o que você pensa sobre esse assunto e a gente vai discorrer bastante sobre isso. Não é fácil, hein? É um desafio em menos de uma hora falar sobre isso. Mas não dá para ser superficial, né, Flávia? Então a gente quer fazer você apenas scratch the surface, vai só arranhar ali a pontinha do iceberg. É isso aí. E antes da gente começar e a Flávia apresentar aí o nosso convidado, eu quero contar para vocês que a gente está aqui de cara nova no estúdio Juicy Cash, que é onde a gente grava esse podcast e alguns outros. A gente tem vários clientes, vários conteúdos locais que acontecem aqui nesse estúdio, mas a gente está de cara nova, como você já se viu, mesa com cantinho arredondado, prateleirinhas maravilhosas aqui nesse pegboard incrível. A gente tem todo esse design lindo, maravilhoso, por causa do pessoal da Minimal Design, que é uma marca que chegou em Santos aí em 2024. Então você que quer montar um escritório, que quer montar seu home office, chama o pessoal da Minimal, a gente vai deixar o @ deles aqui embaixo, porque assim, a gente tem que trabalhar bem de casa, mas a gente tem que sair de casa, andar pela cidade, né, Flávia? A gente vai falar um pouquinho disso aqui agora. E tá num lugar confortável e agradável, é uma coisa que aumenta a nossa produtividade. É isso mesmo. E aí, Flávia, quem temos aqui hoje nessa mesa? Gente, hoje a gente vai falar sobre mobilidade, densidade populacional, como que a gente vive nessa nossa cidade, com o Maurício Azenha, que é professor dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Design de Interiores, lá na Universidade São Judas Tadeu e também na Universidade Paulista. Olha, podia ter sido aluna dele, porque é meu diploma, né? Todo mundo fala, né? Que... Eu já dei aula pra tanta gente. Ele também tem um currículo aqui que eu vou deixar ele falar, né? Já estudou ciclovias, já estudou também edifícios multifamiliares, né? Enfim. E escreveu um livro chamado Arquitetura Moderna na Praia, Residências na Praia de Pernambuco, no Guarujá. Olha, muito bem-vindo, Maurício. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu estou aqui para o que vocês quiserem. Muito bom. A gente estava pensando aqui, Lúcia, eu escrevendo o roteiro do episódio de hoje, estava pensando que esse negócio de a Baixada estar tão perto de São Paulo é tanto uma bênção quanto é uma tragédia para nós, né? Exato. Porque a gente tem a serra ali sempre para nos lembrar que a gente não tá lá, né, no epicentro da maior cidade da América Latina, e quem tá lá queria estar aqui, mas a gente vive essa dicotomia de tanto amar quanto odiar, né? Essa distância que nos separa da capital econômica do Brasil. E esse certo vira-latismo também, né? Exatamente. Pois é, né? A gente aqui tem a serra para transpor, né? Como os primeiros exploradores do nosso território, né? A serra ainda é uma barreira, né? E isso faz com que muita coisa acabe tendo que obrigatoriamente se desenvolver por aqui, né? Mas também, por outro lado, às vezes pode travar determinadas iniciativas, né? Porque as pessoas acabam procurando, por exemplo, a gente sabe muito bem a rede hospitalar, né? As pessoas acabam procurando tratamentos em São Paulo. Então, talvez essa proximidade, em alguns aspectos, é muito positiva, mas em alguns outros não tem tanto. Até, legal você falar isso, Maurício, tem até aquela frase que o santista fala muito, né? Que o melhor hospital chama-se Rodovia Imigrantes, exatamente, né? Assim. Exatamente. Então, isso é uma questão aí que muitas vezes impede até grupos grandes de se instalarem aqui, porque estão muito próximos. Isso não acontece em centros como Ribeirão Preto, né, que pela distância acabam tendo que resolver essas questões. Perfeito. Queria que você explicasse um pouquinho para a nossa audiência que a gente hoje enxerga a Baixada Santista como uma região metropolitana, porque a gente tem uma conurbação entre elas, né? São 9 cidades conurbadas. O que quer dizer isso, conurbação? Conurbação, esta palavra tão exótica, né? Ela acontece quando as cidades elas vão se fundindo, né? Ou seja, Santos e São Vicente são cidades
conurbadas, né? São Vicente e Praia Grande só não são porque tem o canal no meio do caminho e a ponte, né? Mas se não fosse isso, elas acabariam sendo, e de certa forma são, porque existe um pedacinho de São Vicente depois da Ponte Pênsil, né? Então a conurbação se dá quando cidades elas vão se expandindo de tal forma que elas se misturam, né? Santos e São Vicente, você não percebe que mudou de cidade. E até você acaba sendo conurbada, assim, meio, não conceitualmente, mas na prática, como Praia Grande e Santos, né? Então as pessoas estão transitando, se deslocando, seja para trabalhar, para estudar, para morar entre essas duas cidades. Elas estão conurbadas e tem São Vicente ali no meio. Não é conceitualmente, mas na prática são cidades conurbadas, né? A Baixada toda acaba sendo assim. A gente vê muito claramente esses fluxos, né? De veículos, bicicletas também, nos horários, né, iniciais da manhã e no final do dia, que são as pessoas que moram em Praia Grande, São Vicente, trabalham em Santos, né? Porque também existe uma outra questão, né? Que esse crescimento de Santos vai afastando os moradores, muitos moradores, para cidades ou regiões mais periféricas, né? Porque o crescimento imobiliário valoriza em demasia o custo do solo urbano e aí faz com que muitas pessoas vão se descolando, se desprendendo das áreas mais originais. E que assim, né, em Santos isso tem muito uma questão das juventudes, né? Por exemplo, um jovem que quer morar em Santos, ele tem um custo de moradia incompatível com a renda que ele consegue obter na cidade. De primeiro emprego. Exatamente. Né? E aí ele vai ter que morar cada vez mais longe, né? Porque você vê, à medida que as áreas se valorizam, né? Isso também tem uma palavra muito exótica em urbanismo, né, que é a gentrificação. Né? À medida que você, principalmente o poder público, investe em áreas que vão se requalificar, né, muitas vezes essa requalificação faz com que o custo da terra, né, o custo dos aluguéis, etc., se elevem num nível que as pessoas que originalmente moram lá tenham que se deslocar porque elas não conseguem arcar com esses custos. Mas, Maurício, esse negócio da gentrificação, acho que é legal você explicar para o pessoal, olha para a câmera e explica para o pessoal, o que é gentrificação, Maurício? A gentrificação é uma expressão que vem do inglês, gent, que é nobre. Né? Então, num português bem rasteiro, né, a gentrificação é a nobrificação de determinadas áreas, né? E essa gentrificação ou este enobrecimento das áreas se dá muitas vezes por grandes investimentos ou privados ou públicos. Né? Imobiliários, geralmente. Imobiliários. Ou seja, o que romantizaram aí como boom imobiliário e tal é gentrificação. Hoje está havendo uma discussão muito grande em São Paulo, que é esse projeto que o governo do estado está propondo, daquela região ali do Parque Dom Pedro, né, de fazer as sedes do governo, deslocar as secretarias, e isso tem uma parceria com a iniciativa privada, né, e obviamente este é um processo típico, né, de gentrificação. Então todas aquelas pessoas que moram hoje, né, nessa região, elas vão se defrontar com esse dilema, porque invariavelmente os custos dessa região vão se elevar, né? Inclusive isso aconteceu de certa medida com o Minhocão em São Paulo, quando começou a se interditar o Minhocão fim de semana, você vê que quase que instantaneamente começaram a surgir empreendimentos no entorno do Minhocão. Então, começou a gerar um interesse, né, das pessoas também de ocupar esse lugar. O capitalismo ele é muito voraz, né? Então ele está sempre procurando lugares que vão, de uma certa forma ou de outra, se valorizar, e aí existe o que a gente chama até de especulação. Né? Você aposta em determinados investimentos ou iniciativas governamentais que vão ser executadas, e esse mercado voraz que ele fica ali só esperando a coisa se consolidar.
Né? E vamos lembrar que essa questão do capitalismo e mercado imobiliário andam de mãos dadas, né? Eu vi uma frase maravilhosa Braços uma vez, dados. braços dados, né? Que é tudo sobre terra e sangue, né? Exato. O mundo é sobre terra e sangue. Eu fiquei muito pensativa sobre essa frase. E outra frase também, outro dado, na verdade, que eu acho que é legal trazer aqui, é que 60% do capital do mundo está em terra e imóveis, né? Então, é muito importante, em real estate, que eles Sim. chamam, né? Que os americanos chamam. Então, assim, cara, não dá para tirar isso da equação. Agora, eu queria te perguntar, Maurício, para a gente localizar mais a conversa, assim... O que você já viu de mais bizarro aqui na região sobre a questão, assim, sobre a gentrificação, a gourmetização, né? De repente, aquele bairro que tem um contexto X, né? E ele passa por transformação. O que você já... Eu acho que o exemplo mais prosaico que eu vejo é a tal da Vila Rica, né? Tá. Na verdade é o bairro do Boqueirão, e que ele se gourmetizou de uma forma que as pessoas resolveram mudar o nome, o mercado imobiliário, né? Para Vila Rica. São poucas ruas, né? São tipo meia dúzia de ruas, cercadinho, né? Não é? Virou um cercadinho, Você né? já sabia que eu morei na Valdomiro Silveira? Olha, você é da Vila Rica. Mas eu morei de aluguel na Você Valdomiro Silveira. Eu sou Vila Rica. Eu moro lá. Olá, gente. Ele chegou antes da gentrificação. Mas eu tenho essa autocrítica, né? Na verdade, Muito bom. Eu faço essa autocrítica. Esses nomes todos são inventados pelo mercado. Exato. Né? Então eu acho que a gente tem algumas situações, né? Uma coisa que, por exemplo, me incomodou muito, eu moro ali muito perto da Azevedo Sodré, foi aquele projeto de urbanização que, no fim das contas, trocou o asfalto, pintou algumas faixas lá, e eu não percebi ganho para a cidade. Não significou nada. Mas também. Muita Não. gente fala isso, né? Agora, acho que a prefeitura justifica, a gente também já ouviu isso, e a prefeitura justifica que eram necessárias mudanças técnicas, né? Mas a pergunta é, será que só isso adianta, ou será que é uma oportunidade de pensar e dar um passo além, né? Pois é, eu acho que a cidade, ela perdeu, né, com o tempo, o espaço do pedestre. Porque a escala da cidade, originariamente, era a do pedestre. Né? Obviamente, com a invenção do automóvel, enfim, a cidade acabou crescendo, expandindo seus horizontes em função da mobilidade permitida por esses veículos. Mas a mobilidade do carro, né? Em função do carro. O urbanismo americano é fordista. Exato, né? É um modelo de crescimento focado nessa questão do capital. Né? E aqui em Santos, eu lembro, eu nasci aqui, mas eu voltei para cá em 93. Eu lembro que tinha um dado na época, por aí, começo da década de 90, que Santos tinha 1,8 carro por habitante. Trarei o dado atualizado agora! Queremos saber, Sim, revele, Flávia. Santos tem quase um carro para cada 2 moradores. E já mudou, então, radicalmente. Entre 2018 e 2022, a Baixada Santista toda ganhou quase 90 mil veículos. Foram quase 1 milhão são quase 1 milhão de veículos hoje em dia, numa região com 1,8 milhões de habitantes. Então, a gente tem... Cabe tanto carro assim, Maurício? Claro que não. Não cabe. Porque também a gente está falando de mobilidade que não é só rua e avenida, mas também ciclovia e calçada para quem anda. Eu sou né? parte da solução, gente. Eu não tenho carro desde 2016, tá? Beijos. Eu queria perguntar para o Maurício, assim, como é que essa questão da mobilidade, de se deslocar pela cidade, influencia na forma como as pessoas existem aqui? Porque a gente sabe que existe também uma relação entre isso e a nossa saúde mental, né? E o jeito como a gente vive o nosso cotidiano, né? Sim, eu acho que a cidade, como eu falei antes, ela deve ter, já que se perdeu, ela deve cada vez mais resgatar a escala do ser humano. Perfeito. E a escala do ser humano qual é? É a escala do pedestre. Uhum. A escala do ciclista, no máximo. Já dizia Jane Jacobs, né, Maurício? Exato. A gente tem que ter a percepção que a cidade ela é feita para as pessoas. Né? Então, à medida que você prioriza uma ocupação ordenada pelo automóvel, alguma coisa está errada. Né? Isso se reflete na qualidade de vida. Né? Você gasta muitas vezes mais tempo para um deslocamento curto
indo de carro do que indo a pé. Perfeito. Isso é fato, dá para constatar no cronômetro. Perfeito. Né? Então, e aí eu vejo muitas das iniciativas assim do poder público sempre com a prioridade do automóvel. Né? Isso é muito triste, porque Sim. você pega, voltando, por exemplo, a esse exemplo que a gente falou da Azevedo Sodré, que é uma rua comercial. Quando eu tenho uma rua comercial, eu pressuponho o quê? Que as pessoas vão vão circular para ver as vitrines, ir num restaurante. E não é uma rua tão boa para andar. Às vezes eu fico impactada ali, as calçadas. A calçada é super estreita também, é né? estreita. Além da calçada ser estreita, eu já vi, por exemplo, a loja que eu mais gosto ali é a Farm, né? Farm patrocina a gente, tá? A gente precisa de lookinho Manda pro podcast. lookinho pra gente não repetir a roupa, né? Mas assim, a minha loja favorita ali é a Farm. Mas assim, a calçada ela é meio íngreme, não é um negócio... Ela é estreita, ela é íngreme e assim, eu que tenho bastante a experiência de andar com carrinho de bebê, não dá. Não, e se cria uma condição... Imagina um cadeirante, imagina uma pessoa deficiente visual. Você cria uma condição que tem um recuo, o recuo das lojas viraram estacionamento. Hoje os carros são cada vez maiores. Exato. Então é muito comum você estar passando pela calçada, que é o seu território, Sim. e aí tem um terço de carro no seu caminho. E aí o carrinho de bebê, o cadeirante, não passa. Sem o idoso que todas que anda as mais devagar. calçadas têm aquele rebaixo, né? Eu brinco que essas calçadas são feitas para mancos. Desculpem aí as pessoas com deficiência, porque eu sempre vou ter... Eu não tenho a marcha normal. É verdade, assim, você fica ali tendo que se equilibrar, Exato. né? Por quê? Mais uma vez, a prioridade é do automóvel. Sim, exatamente. Né? E a cidade, né, tem que ser do pedestre. Até por questões, isso a Jane Jacobs já falava, né? Os olhos da cidade. Exato. Né? O balé Quanto da mais rua, gente na né? rua, mais segura ela é. Isso é um ponto muito, muito, muito importante, né? Porque assim, quanto mais os carros, a cidade tem carro, muitos carros na rua, muito trânsito e menos gente na calçada, isso tem a ver com segurança pública, gente. E as pessoas não pensam nisso, né? Mas acho que já que a gente está fazendo essa comparação, né, de será que você está virando uma mini São Paulo, né, um bonsai de São Paulo, é só pensar no seguinte: ninguém anda a pé na Marginal. E é um lugar que tá cheio de pessoas dentro dos carros, né? Agora, por exemplo, vai para Pinheiros, vai para aqueles bairros ali que a galera anda muito de bicicleta, a galera é mais tilelê, mais descolada, né? Você tem uma percepção, não tô falando que é uma garantia de segurança maior na rua, né? Sim, basta ver Higienópolis, né? Exato. Eu dou um exemplo muito ilustrativo, até para os meus alunos em aula, que quando você pega ali aquele trecho quase na divisa entre Santos e São Vicente, tinha aqueles prédios na faixa de areia, né, que foram construídos da década de 60, e do outro lado tinha o Caiçara Clube, e hoje existe um prédio, e tem um paredão de garagens. O Enseada, né? Das Orquídeas, é esse prédio. Então, se você fizer um experimento, onde você vai se sentir mais seguro de caminhar? Do lado daqueles prédios da praia, que muitos não têm nem muro ainda, eles são abertos, ou do lado daquele paredão que não tem nada, é uma parede. É uma parede. É isso aí. Né? Então a sensação de segurança, ela pode ser medida com um experimento desses. E né? A gente na rua manhã, tarde e noite, né, Maurício? Que é importante. Você andar na lateral de um shopping center, você só vê vida nas portas. Isso mesmo. Né? E aí ela vai rareando. Isso mesmo. E aí é o exemplo do Praia Mar, né? No Praia Mar ali você pega a rua que era Guaiaó, mudaram de nome, né? Botaram Alameda Armênio Mendes, acho. Teve uma mudança ali de nome na rua. Você pega ali, você anda toda aquela lateral do shopping, você se sente absolutamente inseguro. A Deus dará, ali, porque você não tem ninguém ali. É isso aí. Maurício, você acha que isso é um indício, uma prova de que as nossas cidades estão mais focadas no ter do que no ser? Sem dúvida. A nossa sociedade é a do ter, né? Muito mais do que a do ser. Isso é muito claro, né? A gente até falou antes de rede social, né? As pessoas vão viajar, elas não estão preocupadas em desfrutar a viagem, elas estão preocupadas em mostrar que estão viajando. Perfeito. Né? Então, quantas vezes a gente já viu
na mídia gente que caiu um penhasco porque quis tirar a selfie perfeita. Porque derrubou o celular, caiu, né? Conhece, hein, que derrubou o celular. Cai dentro da água lá em Veneza e tal. Porque essa coisa do aparentar, na verdade, hoje domina a sociedade. Né? Então, por exemplo, você vai para a Europa, as pessoas nem têm carro, porque tem serviço de qualidade, serviço de transporte de qualidade e tal. Ou muitos têm carro de 10, 15 anos, porque não precisa mais do que isso. O carro te leva do mesmo jeito. Esses lugares que o Santista da Elite adora encher a boca para falar que é incrível, né? Que é país desenvolvido. As pessoas vão lá, né? Às vezes até as prefeituras fazem excursões, aí levam empresários para replicar o modelo, né? Perfeito. E aí não replica. E esquece que o indivíduo tem uma participação, né? Em relação a isso, né? E assim, eu sempre fico, às vezes, abismada. Eu não vou citar nomes, mas eu tenho uma grande amiga. Não é a Flávia, tá? Mas o nome é meio parecido, assim. Que ela mora muito perto do Juice Hub e ela pega o carro para vir pro Juice Hub. E sempre eu tiro o sarro dela. Assim, sempre eu falo, caraca, meu... Não é possível que você tenha tirado o carro da sua garagem para vir até aqui, sendo que a distância é menos de 1 quilômetro. É bem menos de 1 quilômetro, tá? E ela faz isso por causa de hábito, assim. Exato. E é isso, você tem lá, em vez de rua para pedestres, você tem avenidas, né? As ruas, quando são ampliadas ou reurbanizadas, né? Eu acho essa expressão, vamos reurbanizar, mas não reurbaniza nada, troca 6 por meia dúzia. Porque não transforma, né, Maurício? Não transforma, né? Quando a gente fala em reurbanização, o que é reurbanização? Urbanizar de novo, com outro foco, né? Às vezes até resgatar o foco que tinha originalmente, porque as cidades são antigas, né? Claro, as cidades brasileiras são jovens, né? Comparada com outros lugares do mundo, mas ainda assim as cidades tiveram uma ocupação e com o tempo, com a atividade imobiliária principalmente, elas tiveram modificações. Né? Então, eu vejo que sempre é desejável, né, que quando você vá fazer uma intervenção, você quer o primeiro ator dessa história? Nós, as pessoas, o pedestre, o ser humano. E a pergunta de qual cidade você quer, né? Você quer uma cidade segura, você tem que andar mais a pé, amigão. Assim, simplesmente assim que funciona. Não fala assim, eu quero uma cidade segura ali, dirigindo seu super SUV sozinho. Blindado, né? Assim, blindado sozinho do ano. Até porque o SUV não é seguro para muita gente que está em volta de você, né? Tem uma coisa... Eu queria falar 2 coisas, na verdade. Responder isso, Flávia, mas contar uma coisa que eu fiquei bem chocada também. Eu vi recentemente, sabe aquelas simulações, Maurício, de tipo... quantos carros cabem, quantas bicicletas cabem, né? Tipo, eu tive uma aula com o Sérgio Aveleda recentemente, que foi presidente do metrô de São Paulo, e ele falando exatamente isso, assim, né? Uma rua com a calçada mais estreita, com vários carros, e aí do lado tinha uma simulação com uma calçada com parklet para o pessoal, com menos vagas para estacionar, mas com mais espaço para bicicleta, ônibus e carro, né? Então, mesclando mais modais. E aí a conclusão é, mesmo com a calçada mais larga, né, com essa multimodalidade, você tem mais gente podendo ocupar aquela rua em todos os aspectos. Eram números absurdos, assim, de diferença, porque no carro, geralmente, a pessoa está ali sozinha, ocupando um mega espaço. Sobre essa questão do SUV, né, a gente nada contra, até tem amigos que tem, tá tudo bem, mas assim, eu fiquei muito impactada quando eu fui num evento de inovação para cidades, e eu assisti uma palestra do Jeff Speck, eu ia falar Jeff Walk, mas eu ia confundir, Jeff Speck. Ele tem um livro chamado A Cidade Caminhável, acho que não foi traduzido ainda para o português, mas ele falou uma coisa que eu fiquei muito chocada. Ele falou o seguinte, quanto mais SUVs na rua, mais acidentes fatais a gente vai ter. E não é mais carros na rua, mais acidentes fatais. Porque eu nunca tinha pensado sobre isso, né? O SUV, por ser um carro maior, né, mais pesado e mais alto, ele, quando tem algum atropelamento, ele atinge direto os órgãos vitais das pessoas. Então, a chance de você ter um acidente fatal
é muito maior, né? Estatisticamente é muito maior. Então, não é só a questão do carro, né? Que carro, né? É um carro mais poluente, é um carro mais pesado, é um carro mais fatal. Por que você quer uma porra de um SUV para andar numa cidade e virou, né, a modinha, né? Todo mundo quer ter um SUV. E às vezes as pessoas sozinhas andando dentro de um carro daquele tamanho, que geralmente utiliza diesel, que é muito mais poluente do que, por exemplo, o etanol, né? Eu queria perguntar para o Maurício, na sua visão, para quem que as cidades da Baixada Santista são feitas hoje? Qual que é a visão que as pessoas que estão olhando para o futuro das nossas cidades aqui na região, quem que está na cabeça deles? Essa é uma pergunta difícil. Não, quer dizer, é muito fácil de responder. Mas é uma pergunta que tem implicações, né? Eu penso sempre o seguinte, né? O capital tem poder, o poder econômico, né? Então, toda vez que se discute a cidade, primeira coisa, quem financia as campanhas dos políticos? É o capital. Follow the money, siga o dinheiro. Exatamente. Então, você tem lá as grandes empresas de transporte, as grandes empresas do mercado imobiliário e por aí vai, né? As associações, por exemplo, dos empresários de construção civil são muito fortes. Sim. E quando existe uma discussão sobre modificação do plano diretor da cidade, né, das cidades, quem se faz presente? Quem tem o poder. E quando você tem poder de pressão, seja ele econômico ou político, Sim. e no caso existem os dois, Sim. A cidade ela é costurada, não é, para o tamanho do cliente. Né? Então, essa discussão ela vai ser sempre, essa balança vai pender para o lado mais forte. Né? Então, e aí, claro, caberia aos políticos, né, aos administradores públicos, tal, fazer esse contraponto da balança. Essa balança, né? Porque o capital ele é mais poderoso, só que o topo da pirâmide é lá pequenininho, né? Sim. E a base da pirâmide, que é para quem a cidade se destina, de uma forma geral, ela é menos atendida. Sim. Eu fiz essa pergunta porque aqui a gente discute muito que, geralmente, as mulheres são as mais impactadas pelos problemas de mobilidade e dessa densidade de falta de moradia, dessa densidade populacional. O impacto em cima das mulheres é muito grande, né? Sim. A mulher, né? A mulher, ela sempre assume a cabeça do lar, né? Muitos lares são conduzidos pelas mulheres. Decisão de compra, decisão de compra, né? Tudo isso, né? O deslocamento com criança para levar na escola. Exato. Né? Então, a mulher, ela acaba sendo impactada porque é o que a gente falou. Eu tenho uma calçada que não me permite que eu circule com o carrinho. Quem está empurrando esse carrinho de bebê? Invariavelmente. É a mulher. E não é só isso, né? É a segurança no transporte público, é a segurança num ponto de ônibus, é até uma segurança numa ciclovia, porque a mulher tá, de fato, mais vulnerável até numa ciclovia, né? Mesmo numa bicicleta, a gente também tá mais vulnerável, né? Sim, e tudo isso você atende com políticas públicas. Sim. Né? Porque é o que a gente falou. Eu tenho mais gente na cidade, eu tenho mais olhos né, que vão zelar por as pessoas. Não adianta eu coalhar a cidade de câmeras, se quem está olhando a câmera está a 10 quilômetros de distância dentro de uma cela parecida com essa. Palmas. Foi exatamente... Eu e a Lud já tivemos essa conversa muitas e muitas vezes, só não gravada. Eu queria mandar um beijo pro Maurício Bosquella, que eu fiz recentemente um curso no INSPER sobre cidades inteligentes. E assim, investimento alto, né? INSPER, né? Nossa senhora, né? Suco do capitalismo ali, né? E eu fiquei meio assim, né? Porque assim, putz, eu tinha ali um fetiche de fazer alguma coisa no INSPER, mas ao mesmo tempo assim, porra, vou num curso de cidades inteligentes, vou ouvir um monte de empresa de tecnologia, né, falando, não, porque a câmera, porque reconhece, se o cara dá um sorrisinho meio maroto ali, a gente já sabe que foi ele que cometeu o crime, né, assim. E aí eu bati um papo com o Maurício Bosquella, falando assim, Maurício, eu não tô no momento agora onde eu posso investir tanto num curso, então eu preciso saber que o meu investimento está sendo bom, né.
Falei, cara, e curso de cidades inteligentes, geralmente é isso, né? Aí instala a câmera, segurança, tecnologia, etc. E ele assim, olha, eu acho que você vai se surpreender. E de fato eu me surpreendi, né? Porque é exatamente isso, né? Assim, a cidade inteligente, como bem disse o Napoli, é uma cidade que cuida. Não existe cidade inteligente com tamanha desigualdade social. Eu ouvi isso no curso. Teve palestra do Luciano Paes, de Niterói, que é a primeira cidade do país que tem muita similaridade com Santos, inclusive, né? Porque tem essa relação Rio, Niterói, São Paulo, Santos lá. Até a escala de população é meio Exato, parecida, e assim, né? Aqui a gente tem a serra lá, eles têm a ponte, né? Tem um elemento de separação, né? Então, Niterói é a primeira cidade do Brasil que tem uma secretaria de clima. E, tipo, pra mim foi uma aula aquilo ali, né? A gente vê o que aconteceu, né, no Rio Grande do Sul. Outra coisa, a gente teve uma palestra de segurança pública com o Ricardo Balestreri. E assim, eu cheguei super, já cruzei o braço assim, falei, puta, lá vem, né? Falar de segurança pública, vai falar de câmera, vai falar de tudo isso. O cara falou, não, gente, não é saturação policial que resolve segurança pública, é saturação social, que de fato é o que a gente está falando. Pessoas ocupando as calçadas, pessoas sentadas na rua, né? Uns cuidando dos outros, qualidade das calçadas. Isso também é segurança pública, gente. Tem uma coisa... Para onde eu falo ali, pra cá, por favor. Não adianta se fala em cidades inteligentes. Não adianta cidade inteligente com gestores desinteligentes. É uma frase que eu uso muito em palestra. Porque você vai coalhar a cidade de equipamentos lá, pseudo-tecnológicos e tal. E para quê? Né? Assim, o que eu penso, assim... Precisa ter a câmera, às vezes, para averiguar coisas, né? A situação lá... Vamos pegar um caso que tem bastante a ver com um acidente de trânsito, né? Que ganhou aí as manchetes do país, que é o Playboy do Porsche, né? Que matou o motorista de aplicativo. Ou seja, a mobilidade está ali, né? O lance das câmeras da questão. Ajudou a elucidar a história. Ou seja, a câmera é importante. Só que não adianta ter só câmera sem você resolver o problema na raiz, que geralmente é um problema social. Exato. Né? Não, e você tem que fazer intervenções pontuais. Tem um exemplo que eu acho muito bacana, que é em Barcelona, o bairro de Poblenou. Poblenou foi o bairro onde fizeram as instalações lá para os jogos, os alojamentos dos Jogos Olímpicos e tudo mais, e hoje está virando um hub, né? Esse lugar. É o Hub 22, não é Exatamente. E aí o que acontece? As pessoas que usam, juntamente com os gestores da cidade, eles começaram a criar obstáculos do tipo aumentar lá umas tartarugas para diminuir o trânsito, ali vai ter uma atividade qualquer. Então, o fluxo de veículos por ali se dá, mas de uma maneira muito mais segura. Né? Então, isso é inteligência. Sim. Tem até algumas cidades, por exemplo, que proíbem a circulação de veículos que não sejam daquela cidade, né? Sim. Estacionamento e circulação na Europa, né? Eu lembro que acho que foi em Firenze, na Itália, que eu fui. Se você for de fora da cidade, você não pode parar em certas ruas e não pode transitar por certas ruas de carro. Só quem tem um adesivo no carro pode circular lá. Se você não tiver, se você não for morador, você não tem, você não pode passar. Eu no ano passado, metade do ano passado, eu conheci uma cidade na Espanha chamada Pontevedra, que é uma cidade pertinho de Santiago de Compostela, que ela é a cidade mais peatonal da Europa. Né? Então o que eles fizeram? Você não entra de carro. Literalmente, existem uns bolsões de estacionamento, tem um rio que corta a cidade. Do outro lado do rio tem uns bolsões de estacionamento gratuitos. Você vai lá, para o seu carro. Você quer ir na cidade? Você vai andando. Boa. Então, é uma festa a cidade. Né? Tipo, lá no verão, tá, aquela coisa, todo mundo na rua. E a cidade, ela virou case na Europa a partir do momento que fez isso.
Porque tinha um grande problema com circulação de veículos. Mas, Maurício, por exemplo, a gente sempre pega esses exemplos gringos, né? Eu vivo citando aqui exemplos de Nova York, na questão de desenvolvimento econômico, inovação, resiliência urbana, né? Acho que Nova York é a prova disso. a prova, é uma aula. Mas, assim, a gente tem um contexto muito diferente no Brasil, né? Eu estava vendo outro dia algumas informações que, assim, aqui Santos é uma bolha, se a gente for pensar, né? A gente é a cidade mais verticalizada do Brasil e só 3 cidades têm características similares com a nossa, que é São Caetano do Sul e Balneário Camboriú, que a proporção de pessoas morando em apartamentos é maior do que as pessoas morando em casas, né? O resto, 80% da população brasileira mora em casas. Só que quando você mora em casa, você precisa de mais espaço. E aí, você precisando de mais espaço, naturalmente se diz que você precisa do carro. E morando mais em casa, a gente também replicou aquele modelo americano, né? Ali tem o bairro comercial, ali tem o subúrbio, né? Tem a moradia. Então, você acha que dá para viver no carro com essa configuração urbana? Então, na verdade, o modelo de verticalização, ele é equivocado. Então. Por quê? Em tese... Eu adoro morar em prédio, Maurício, não faz isso não. Não, mas ele não é... Do carro abre mão, no meu apartamento não vai abrir mão, gente. Ele não é equivocado na essência, mas sim na aplicação. Tá. Porque você, como a gente falou atrás, a legislação, ela vai sendo moldada em função de interesses, né? Então, eu não vejo nada contra se você verticalizar, se você ocupa pouco. Perfeito. Sabe, assim... Eu, por exemplo, eu não sou gordinho, eu sou pouco alto. Uhum. Se eu fosse mais alto, eu ia ser mais bem distribuído. Então, se você pegar terrenos que tenham uma área, sei lá, de 10 mil metros quadrados, mas você permite a ocupação de 20%, porém com a altura que a tecnologia permitir, você vai ter muito mais qualidade de vida, no sentido que você tem fruição de ar, né? Você tem um distanciamento entre os edifícios, né? E a qualidade de vida do térreo, né? Por onde as pessoas circulam, melhora, né? Eu ainda ia mais, né? Você verticalizou, o que sobrou no chão fica para todo mundo. Fica para todo mundo. Né? Então, se você pegar... Nova York, pegando o exemplo gringo, tem lá a política as políticas de parceria lá que os prédios dão a área para o poder público, né? Usar para as pessoas circularem. É a tese do... Na verdade, foi uma tese, acho que monitorada pelo William White, que ele botou... Esse livro é super legal, a gente também não foi traduzido, infelizmente, por português, mas eu já li, livro difícil de ler, mas os insights são muito bons. O cara botou uma câmera Super 8 filmando os movimentos das calçadas e das praças, né? Por que as pessoas ocupavam e por que as pessoas não ocupavam, né? E a conclusão dele é assim, cara, quando você tem cadeiras móveis, né, e pessoas ocupando, você vai ter muito mais segurança, só reforçando o que a gente está falando. Exato. Né? Você pega, permite essa ocupação, né? Por exemplo, os prédios que vão ser construídos, você recua mais, mas não recua mais para pôr carro. Exato. Ou aquele jardim amuralhado, né, que fica no alto. Não, assim. não só que eu acho que eu não expliquei. A coisa das plazas não é para o carro, é para as pessoas. É como se fosse um estacionamento de gente. É esse conceito, entendeu? Exato. E essa é a questão do que a gente ainda não conseguiu equacionar nem nas cidades, nem em nível nacional, né? Que muita gente, muito imóvel sobrando, muito espaço, muita gente para poder ocupar esses espaços, mas essa equação não fecha, né? Pois porque eu acho é um problema social. O Brasil é um país das capitanias hereditárias, né? Então essa coisa territorialista é muito arraigada no brasileiro. Tipo, né? Ser dono de terra. Eu quero ter a minha terra, o meu pedaço de terra, na verdade, pedaço de chão, né, como falam. E além disso, né, se você for pensar em cidades médias como Santos, você geralmente vai contar ali 5, 6 famílias que mandam na cidade, né? Sobrenomes que mandam, que tem a ver com a lógica de capitanias hereditárias que você falou. Né? Então, você, à medida que você tem essa coisa tão arraigada, né, na tua formação histórica até, é muito difícil
né? Quando você vai falar em socializar o espaço urbano, aí sempre vai ter aquele cara, isso é coisa de comunista, Isso, né? exato. Que não é. Na verdade, É coisa pra sua segurança, filha da puta. E é para ocupar um lugar que não está sendo Que usado, deve que está se ser de deteriorando, todo não, e que mundo. está se deteriorando, né? A gente sabe em São Paulo que tem inúmeros prédios, né, edifícios, construções que estão lá se deteriorando, caindo aos pedaços que as pessoas poderiam ocupar, né? O centro de Santos. O centro de Santos. O centro Aí a gente grava um outro podcast aqui só pra falar disso. Não, a gente gravou no Autenticidades que a gente falou bastante do centro, mas precisa falar. Qual é o que você acha, Maurício? Assim, o que você diria em um tweet? Centro de Santos, qual é a história lá? Moradia. Perfeito. Moradia. Você sabe que o centro de Santos, por lei, ele ficou de 1968 a 1998 na legislação urbanista, era proibido construir a moradia lá. A gente vai deixar o link aqui embaixo, porque a gente escreveu uma matéria super completa falando, e o título da matéria é o seguinte, 1968, o ano que a decadência do centro de Santos começou. Porque a população tem uma visão equivocada, né, que, não, foi a pandemia que matou o centro histórico de Santos. Não, amado, claro que não foi. Já estava moribundo, já estava moribundo. A pandemia ajudou a né? Deu um peteleco final. Não vai adiantar levar evento, levar, né? Tipo, não, se você dar isenção não põe, pra ter negócio lá, se não tiver moradia se também, você não né? põe gente morando, Exato. você não requalifica o lugar. Porque é isso, tem hora para abrir e hora para fechar, né? Sim. 6 horas da tarde, Exato. acabou, aí fica Deus dará. Exatamente. Então, se tem gente morando, você tem alternância de fluxos. Exato. Né? Eu vou ter, sai o comércio, entra a moradia. É o que acontece, em certa escala, no Gonzaga. Sim. O Gonzaga conseguiu, de certa forma, equacionar isso. Especialmente essa região que a gente está aqui, que né? trabalha. Exato. Agora, tem um ponto importante aqui, Maurício. A gente escolheu colocar o Juice Hub no Gonzaga exatamente por conta disso, porque é o bairro mais pronto para a nossa iniciativa. Mas, por exemplo, ao mesmo tempo é fogo estar no Gonzaga. Porque eu tive recentemente no Cubo, lá em São Paulo, né? Já que a gente está fazendo essa coisa. Eu não consigo ter um mini ambiente como o Cubo aqui, por exemplo, lá no Cubo, um bairro residencial, um monte de gente morando, tem um rooftop, né? Tipo uma laje a céu aberto, igual a gente tem aqui. 7 horas da noite, a galera subiu pro rooftop, um falatório, uma bandinha. Eu boto uma bandinha aqui no meu negócio. Vai ter um monte de gente reclamando. Vai ter um monte de gente reclamando, né? Eu não quero uma balada eletrônica, rave, a galera usando droga, né? Não é isso. Não é show da Madonna, tá, gente? Existia uma lenda, né? Uma coisa que se dizia aí, que a vida noturna no centro de Santos no início dos anos 2000, lá 2003 até 2010 mais ou menos, dava certo porque lá não tinha gente morando, né? Tem isso também. Não, então, tinha essa lenda, mas né? assim, gente, é possível, né? Existem formas. E outra coisa, cara, é até 10 horas, acabou. Se tá fazendo barulho até 10 horas, cara, na boa, não é um barulho que é um batuque, mas é um barulho tolerável, paz, 10 horas encerra, tchau. Você tem que tolerar, você escolheu morar no raio do Gonzaga, cara. Desculpa, você não tá morando no interior do Brasil, em Gonçalves, mas aqui, né? A galera não deixa fazer nem show na concha acústica, exato, né? Na praia. Exato. Tinha um concerto lá da Sabesp, que era lindo, no pôr do sol, não sei o quê, e já não tem mais. Eu tava... Reclamam de abrir a Avenida da Praia aos sábados. Isso foi uma coisa tão legal que aconteceu aqui em Santos, né? Nos idos de 2018, 2019. E a gente... e isso acabou parando de acontecer, porque ela ficava aberta das 7 até... Ficava fechada para os carros das 7 às 13 horas, em um período só, no domingo de manhã, e ficava só uma faixa fechada. As pessoas reclamavam que não podiam sair de carro de casa no domingo de manhã, gente. Eu acho que Santos é uma cidade que ela se tornou muito conservadora, muito, de certa forma, até retrógrada, né, nesses aspectos. Porque você não percebe, mais uma vez eu digo, né, é o não pensar no coletivo. É isso mesmo, né? exatamente. Não se pensa no coletivo. Exatamente. As pessoas são cada vez mais egoístas, né? Elas pensam no próprio umbigo e tal, individualistas. Filhas do neoliberalismo. Exato, né? E aí o que é coletivo
é coisa de esquerdista, exatamente. comunista, não pode ter essa gente toda circulando. Ou as pessoas perguntam assim, mas por que você está fazendo tudo isso pela cidade? Você quer ser política? Você quer ser eleito? Você quer um cargo político? Não quero, gente. Exato. Obrigada, entendeu? Exatamente quem pensa só em si próprio. E o coletivo, é muito importante lembrar que quando a gente fala de coletivo, a gente está falando de futuro e de futuros. Exatamente. Né? Muitas das coisas que eu faço no Juice, e até tipo a bandeira que a gente levanta, mas principalmente para mim, pessoalmente, Flávia, que tem uma filha, é porque eu quero deixar uma cidade melhor para minha filha, que é o futuro dela, mas são os futuros que a gente está construindo para as pessoas que vão vir depois, né? O coletivo também é o futuro, Sim, né? Porque quando você fala coletivo, as pessoas precisam entender que o coletivo são elas também. São elas também. Não é são só elas você. que vão ser cadeirantes daqui a algum tempo, Exato, né? exato. Quando envelhecerem e não vão ter calçada para circular na cidade, né? Tem um livro muito bacana, né, que é do Yangel. Sim, Cidade para as pessoas. A cidade tem que ser para as pessoas. Infelizmente, esse livro está esgotado. Quando eu comprei o meu, eu tive que comprar em sebo. Eu comprei no Enjoei. Inclusive, é maravilhoso, gente. Maravilhoso, maravilhoso. Cidade inteligente não se faz sem a sua gente. Exatamente. Essa é uma frase incrível que eu vi num quadro lá no Instituto Procomum, e o Rodrigo Savazone, um querido, me deu esse quadro, me deu um quadro e eu pus na minha casa, né? E eu olho pra isso todos os dias, né? Cidade sem gente, você não é cidade. Gente, esse papo tá muito legal, não, peraí, deixa eu voltar, calma. O Gusta já falou? Gusta já faz tempo, Eita, nós, calma, Gusta. A gente vai marcar uma temporada inteira com o Maurício de aqui, centro histórico. Acho que a gente tinha que fazer um de centro histórico. Até por causa do centro histórico, eu queria engatar uma coisa, né, que essa coisa que eu citei do exemplo do Cubo, mas ao mesmo tempo a gente também tá vendo o movimento do pessoal da cultura, da arte, né, criar um levante lá no centro, né, para reocupação e talvez, né, pegando Nova York como exemplo, né, a gente começar a brooklynizar, sorrosar, fazer qualquer coisa, né, para levar a arte e a cultura, né, para lá, talvez como um elemento de interesse. E geralmente são esses permanente. grupos primeiros que desbravam, né? Exato, são os artistas, os visionários, os desajustados. Os desajustados. Eu acho que é isso. Você tem que criar atração, né? E a atração pode ser cultural, como falei, moradia, enfim, você tem que desestigmatizar aqueles lugares. Perfeito. Né? Então, se eu não me sinto seguro lá, mas eu tenho gente indo, amigos indo e tal, eu vou me sentir seguro. É isso aí. Né? Então, eu acho que o que precisa ser feito são iniciativas, e nesse ponto eu acho que a prefeitura daqui de Santos, eles investiram bastante lá no centro, com festivais, shows, e isso tem muito mérito. Né? Sim. Você vai lá durante um evento desse, você vê a cidade você como se encanta, ela deveria né? ser. Você se encanta também, exatamente, né? exatamente. Olha que, nossa, maravilhoso isso, essa a cidade como ela deveria ser. Esse é o nome do nosso podcast, anota aí. O que é, meu Deus? A cidade como ela deveria ser. E assim, né, é um esforço fato do poder público e é uma agenda que, pelo menos a gente que tá conversando, né, várias coisas assim, como fonte, né, para alguns conteúdos nossos, a gente vê que é um interesse genuíno do Rogério, né, fazer o centro acontecer. Parece que ele, independente do cargo que ele ocupa, ele tem um compromisso pessoal, assim, você vê e na de fala muita gente que trabalha ao redor sim. também. Mas, né? assim, eu vou pegar o Rogério como exemplo, porque assim, toda vez que ele tá falando de outras coisas, aí ele tá mais linear. Ele começa a falar do centro, você vê que tem uma emoção olhos, que vem de dentro, assim. Isso eu acho muito legal, né? Não, eu acho que, assim, eu como arquiteto, professor e tal, posso ter críticas a determinadas a gente também, atividades, a gente fala na cara deles também. A gente fala, a gente não é chapa branca não. Nesse aspecto, a gente tem que reconhecer. Exato. Né? E claro, só que uma andorinha não faz verão, né? Apesar do poder público ser forte e tal, é preciso haver um convencimento, né, um convencimento até econômico, né? De repente se criar políticas
que levem os empresários a investir na Sim. lá no centro da cidade, construir prédios, porque tem gente que não gosta de praia, pode morar muito Sim, bem lá, vai exatamente. morar muito bem lá no centro. Não, e assim, a questão dos Airbnbs, né? Assim, tem muita Sim. gente que quer fazer investimento E quer imobiliário fazer para ter investimento. Airbnb, lá seria incrível, Se a gente né? É o tiver lugar certo realmente pra esse isso. deslocamento do terminal de passageiros, é um lugar estratégico interessante. E tem uma outra coisa interessante também, que eu acho que vale falar do centro de Santos, que moradias lá também iam ajudar a aliviar a questão da mobilidade. Por quê? Porque ele fica num ponto estratégico Sim. perto de São Vicente, perto de Praia Grande também. Então, gente que hoje só tem um caminho praticamente para chegar, né? Vai ter o VLT agora lá também, que tá aí na boca de ser inaugurado. Mas tem aí, ciclovia. voltando ao início da nossa conversa, há que ter muito cuidado para não se gentrificar essa Exatamente. região toda. Né? O Nova York tem bem essa tese, assim, né? Que, tipo, os bairros... Nova York não, né? Vai, a Jane Jacobs... Nova York seguiu conselhos A cartilha, de Jane né? Jacobs, né? Assim, vamos dar mérito pra pessoa, né? Assim, que os mixed uses, né? Os bairros mistos, as rendas familiares mistas, as idades mistas, as raças, né, as origens culturais, né, então, as orientações sexuais, né, tipo, a Jane Jacobs talvez não tivesse termos, né, exatamente isso, iguais né? a esse, mas a diversidade de gênero, mas né? ela falava mixed income, né, ela falava mixed social classes, né, ela falava tudo isso, que precisa ter as pessoas mais ricas morando com a classe média, morando com as pessoas de baixa renda no mesmo território, porque né? a vida é uma mistura. É isso aí. Né? A vida para ser boa, ela tem que ter mistura. Porque senão, você vai viver só com os teus iguais, vai ser uma vida muito chata. É isso aí. É nisso que a gente acredita. Um cotidiano absolutamente terrível de chato. Né? Então, essas surpresas que a mistura proporciona, né? E mistura de pessoas, de lugares, é que faz a cidade ser, né, o melhor lugar que já criaram. Exatamente. E é isso que faz Nova York ser interessante, São Paulo ser interessante, né? Não só pessoas iguais. Não é só oportunidade, não é só dinheiro, é tudo isso. E não é só pessoas iguais, né? Com a mesma cor de cabelo, nos SUVs da mesma cor, morando em casas que parecem todas beges iguais, com seu porcelanato, né? Instalado no chão, né? Porque isso forma um código cultural muito forte, né? Muito forte. É muito forte. Gente, Maurício, eu queria continuar o papo. Eu quero fechar com uma pergunta aqui, né? Porque hoje já que a gente tá falando dessa coisa da cidade, de mobilidade e tal, a gente tem uma ciclovia gigante, né? Vou pegar minha cola aqui, 57,4 quilômetros, 32 pistas, né? E tem uma meta para alcançar 100 quilômetros de ciclovia nos próximos anos. E aí uma coisa que eu fiquei muito curiosa sobre a sua biografia é que você escreveu um TCC. O seu TCC foi sobre ciclovia em 1985. Exato. E quando as primeiras ciclovias saiu? 15 anos depois, por aí? Até menos. Tá. Um pouco tempo depois. Você foi super visionário, né? Quantas pessoas chamaram de maluco, Maurício? Um monte. E era engraçado. Foi muito interessante porque isso eu conto para meus alunos, né? Porque existe uma diferença geracional grande, né? E às vezes eu falo qualquer coisa lá, vou ver no Google. Eu falo, olha, quando eu fiz o meu TCC, primeiro eu escolhi um tema que não se falava no Brasil, né? E não tinha nada, não existia bibliografia, não existia nada. Aí eu mandei uma carta para o Ministério dos Transportes em Brasília e recebi uns manuais que eles tinham elaborado para fornecer para as prefeituras que tivessem interesse em desenvolver projetos de ciclovia, né? Depois que eu fiz o trabalho, eu doei lá para a biblioteca da Unisantos, né? E ficou lá. Mas, enfim, quando eu fiz esse trabalho, eu era chamado para dar entrevista em jornal na época, né? Eu lembro que me chamaram para... Existia uma comissão na Câmara dos Vereadores tratando desse assunto, aí me chamaram para expor o trabalho. Foi um trabalho realmente que não existia, né? E aí o mérito desse trabalho, né, que não é meu, é do trabalho, que levou esse assunto para a discussão, né? E algum tempo depois
esse trabalho, o projeto de ciclovia, não o meu, mas com muitas similaridades, né? Eu tinha criado um circuito e tal, foi adotado, né? Isso me deixou muito contente, né? Porque, na verdade, essa coisa de você pensar antes não é um sonho, um devaneio, né? É uma percepção do que você pode contribuir, né? E no que a cidade pode se tornar, né? Então, sem dúvida, né, que essa discussão, esse projeto gerou uma discussão que tornou a cidade melhor. É colocar a visão na mesa, né, Maurício? Obviamente, eu não tive nenhum ganho monetário com isso, mas eu tenho muito prazer de andar pela cidade, ver as pessoas andando de bicicleta e lembrar que há quase 40 anos, quando eu era um jovenzinho estudante de arquitetura, eu criei um projeto, né, que depois desembocou, né, numa discussão que levou à construção desses projetos. E a sua cidade imaginada se tornou real. Se tornou real. Então, a cidade é aquilo que a gente quer que ela seja, né? E a gente, com os nossos projetos, com a nossa participação, né, em espaços como esse, a gente faz com que essa cidade possa se tornar realidade, né? Para todos. Isso é o mais importante. Fechou maravilhosamente bem essa conversa, Maurício. Muito legal, muito obrigada. Obrigado. E eu quero fechar perguntando para você que segue a gente aqui, qual é a cidade que você sonha? Deixa aqui nos comentários, por favor. Maurício, muito obrigada pela sua participação, por estar aqui. Espero que você volte para falar do Centro Histórico. Volto sim, foi uma delícia. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima. Tchau, gente. Assina o canal aqui. Assina o canal e deixa seu like nesse episódio.